Olá pessoal, vamos para mais uma questão aqui, agora a questão de número 48, tá certo? A todos os que irão fazer essa prova do estado, isso aqui é uma contribuição para vocês aí estudarem. Vamos para o nosso slide. Pronto. Questão de número 48, ele traz esse slide aqui, esse gráfico aqui, um gráfico de linha. Ele diz o seguinte: o gráfico a seguir congrega o quantitativo de matrículas no ensino médio no território brasileiro entre os anos de 2018 e 2022. Acho que ele vai aqui, ó, 2018 a 22. Nas seguintes modalidades: ensino médio propedêutico, ensino médio integrado e educação profissional. Então, a gente tem três linhas aqui. Essa linha verdezinha mais escura é o total, né, os dois ensino médio. Esse verdezinho um pouco mais claro aqui é o ensino médio propedêutico. E esse quase azul aqui, esse verde quase azul, é o integrado à educação profissional. Então, é um gráfico fácil de ser entendido. Geralmente os gráficos de linha eles servem para demonstrar a evolução ao longo do tempo, né? O que a gente vai ver aqui. Então, analisando aqui, com base nos dados acima, assinale a afirmativa verdadeira. Vamos pegar uma a uma e vamos analisar. Começando aqui pela A, né? Coloquei ela aqui embaixo. No quinquênio 2018 a 2022, houve aumento contínuo, note bem, aumento contínuo no número de matrículas no ensino médio integrado à educação, com crescimento médio de 6% ao ano. Vamos analisar então esses dados. Então a gente quer saber se no ensino médio integrado à educação, que é essa corzinha aqui, esse azulzinho, nós vamos falando dessa linha aqui, houve um crescimento contínuo no período de 18 a 2022, em todo o gráfico. Então a gente está falando desse período aqui. Aumento contínuo, você já sabe, é aquele aumento que não é interrompido, não existe um período de decrescimento nem de estabilidade, está sempre crescendo. É o que ocorre aqui, ó. Começa em 584, depois sobe para 623, depois para 688, vai para 726 e finalmente para 794. Está sempre crescendo. Essa primeira parte é verdadeira, o aumento foi sempre contínuo nesse período. Mas precisamos saber se o crescimento médio foi de 6% ao ano. O que é o crescimento médio? É o crescimento no período dividido pelo intervalo de tempo. No caso aqui, 2018 a 22, né? 2022 menos 2018. Então, a gente vai calcular aqui esse crescimento aqui. Ele começa em 584 em 2018 e vai para 794 em 2022. Vamos subtrair esse valor desse e dividir por esse, né, para acharmos o crescimento percentual. Então, vou começar calculando o crescimento percentual, porque o crescimento médio percentual é uma outra definição. Vamos ver logo aqui o crescimento percentual. É o crescimento absoluto, né, a diferença entre 2018 e 2022, dividido pelo valor referência, que no nosso caso são as matrículas de 2022. Ok? Então, observando aqui o gráfico, a gente quer o crescimento médio nesse intervalo, então a gente vai pegar aqui a diferença entre esses dois valores, vamos subtrair e dividir pelo valor de 2018, que é 584, 564, ok? Fazendo a continha de subtração, que é o nosso crescimento absoluto, foi de 210.391 matrículas. Mas nós queremos em termos percentuais, por isso vamos dividir aqui por 584, ok? Dividindo dá 0,36, passando duas casas, puxando a vírgula aqui duas casas, para a direita você pode colocar o símbolo, isso é a mesma coisa que 36%, então é 36% durante todo o período, né, de 2018 até 2024, é o crescimento percentual nesse período. Mas a gente quer o crescimento médio, o crescimento por ano. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? O crescimento médio é o crescimento percentual de todo o período dividido pelo intervalo de tempo. Então nesse caso aqui vai ser 36
dividido por essa diferença de tempo, 2022 menos 2018, que dá 4, né? Então, a variação de tempo aqui é de 4 anos. Então, 36 dividido por 4 dá 9% ao ano, ok? O que difere, né, dos 6% que ele está afirmando. Logo, o item A é um item falso. Tranquilo? Vamos fazer a análise agora do item B. Trazer ele para cá, tá aqui embaixo. No quadriênio 2019 a 2022, o ensino médio propedêutico apresentou uma evolução contínua nos números de matrícula e um crescimento médio de 1,1% ao ano. Então a gente vai aqui para o ensino médio propedêutico, que é esse verde aqui, esse aqui, só que no período de 19 a 22, nós queremos justamente essa parte aqui, ó. É esse intervalo aqui que a gente vai analisar. Ok? Ó, então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no item passado. A gente vai fazer a diferença, né, desses 7 milhões aqui menos esses 6 milhões aqui e dividir por esse valor aqui. Então, você já sabe, o crescimento percentual é o crescimento absoluto dividido pelo valor referência, que no nosso caso aqui é 2019. Então, 7.071.740 menos 6.842.713 dividido por 6.842.713. Coloquei aqui em azul e em vermelho para ficar mais fácil de você identificar. Fazendo a diferença aqui nos valores em azul, então o crescimento absoluto foi 229.027. Mas o que isso representa em relação aos 6.842.713 de 2019? É a porcentagem que a gente quer saber. Basta dividir, a gente encontra 0,033. Passando para a porcentagem, você já sabe, vai pular a vírgula vai pular duas casas para a direita. Então isso vai dar 3,3% durante todo o período. Ok? Isso é o crescimento percentual. Estamos interessados no crescimento médio. Como é que se calcula o crescimento médio? É o crescimento percentual dividido pelo intervalo de tempo. Ok? Então, nesse caso, é 3,3 dividido pela diferença de 2022 em relação a 2019. Dá 3, né? 3 anos. E 3,3 dividido por 3 dá 1,1% ao ano, que é exatamente o que ele está dizendo aqui. Logo, o item é verdadeiro. Então, a opção verdadeira é a letra B. Poderíamos encerrar aqui, mas por uma questão de análise, vamos ver o restante, né? O item C. Vamos analisar aqui o item C. De 2018 para 2019, ensino propedêutico. Essa cor aqui, ó, então nós estamos falando desse gráfico aqui, apresentou em termos percentual um decréscimo no número de matrícula superior a 6%. Então vamos ver, o período é de 18 a 19. Então a gente tem aqui nesse período aqui, note, ó, que é só nesse período aqui, de 18 para 19. Vamos fazer a mesma coisa, vamos calcular aqui o crescimento absoluto, dividir pelo valor básico, é 2018, né? Estabelecer aqui o decrescimento percentual. Essa diferença, calculando aqui 282.625, quanto é que isso representa em relação aos 7.125.365 de 2018, dá 0,039, arredondando aqui é o mesmo que 0,4, observe que depois do 3 tem um 9, se você tem um número aqui maior ou igual a 5, você sobe, então isso é aproximadamente 4%. Então, ele está dizendo aqui que o crescimento foi superior a 6%, o que torna o item falso. Ok? Então, claramente falso. Por fim, vamos ao item D. De 2018 para 2019, o total de matrícula no ensino médio sofreu, em termos percentuais, um decréscimo de 5%, muito semelhante à questão anterior, né? Então, agora a gente vai ver no ensino médio. No ensino médio, note que é o total aqui, essa cor verde mais escura, de 18 para 2019. É justamente esse intervalo aqui. Então, fazendo a diferença, a gente tem um crescimento absoluto, dividindo pelos 7.709.929, a gente tem um crescimento percentual. Então, vai ser assim.
Fazendo aqui a diferença aqui em cima, dá 224.038, dividido por 7.709.000, você vai obter 0,029. Deixando com duas casas decimais, ó, como aqui é 9, isso vai ser arredondado para 3. 0,03 é o mesmo que 3%. Né? Você pula a vírgula duas casas para a direita e coloca o símbolo de porcentagem. O que contraria aqui o item que ele está dizendo que o decréscimo foi superior a 5%. Não foi, portanto, intervalos como nós já esperávamos. Espero que você tenha entendido. Até a nossa próxima questão.